Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, chegamos até os irmãos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, ministrada aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Rio Claro. E estamos estudando a revista, já na lição 6, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje, já na lição 6, passamos aqui por algumas lições extremamente importantes. E essas lições elas são organizadas, de maneira que o nosso conhecimento venha sendo acrescentado semana a semana e são sistematizadas, Elas são sequenciais para que a gente possa entender de fato sobre todos esses assuntos. Já passamos pela lição 1, as promessas de Deus, na visão panorâmica, pela lição. A lição 2, as promessas de Deus para Israel, especificamente para Israel. A 3, as promessas de Deus para a igreja. E aí, então, vem a lição 4, que fala sobre promessa e obediência, colocando ali a condição, Se fores obedientes, terão essas promessas, e se fores desobedientes, terão outras promessas, parte negativa. A lição 5, na semana passada, nós estudamos sobre a promessa de salvação. Então, a gente começa agora a focar especificamente nas promessas para a igreja, para o cristão, para nós do tempo atual. Passada a salvação, que seria a promessa quando a gente já aceita Jesus, a gente já adentra nessas promessas. E então, outras promessas agora que se seguem, concomitantemente a da salvação. Junto, a da salvação ela acontece, e juntamente vem outras promessas diante de nós, e eu estava pensando, enquanto estudava essa lição, que como a gente é desatento a algumas coisas, algumas promessas passam desapercebidas, e a gente não vive o que de fato Deus deixou para nós. A gente acaba não vivendo tudo o que Ele nos deixou. E então, a lição 4 ela foi assim, um corte, que mostra assim, deixa destacado a questão da obediência ou não, que é um critério para se viver essas promessas de Deus. Então, hoje, a lição de número 6, nós vamos orar para iniciar. O título dela é A Promessa da Cura Divina. Existem muitos movimentos aí, puxando para um lado radical, e outros movimentos puxando para um lado descrente, sem fé. E aqui nós vemos pela Bíblia que existe alguns pontos a serem observados com relação a esse assunto que é extremamente importante. Então, fique até o final para que você entenda como um todo essa lição, que ela é muito importante para a nossa vida, para a nossa vida aqui, aqui na Terra. Nós esperamos Jesus para a eternidade, para o arrebatamento da igreja, mas vamos ver aqui que Jesus, o ministério de Jesus não terminou. Ele viveu aqui na Terra seus aproximadamente 33 anos, ele morreu, ressuscitou, nos deu aqui a salvação, ali na sua consumação na cruz, e as bênçãos agora que se seguem, as promessas que se seguem. E vamos estudar uma delas hoje. Vamos orar então para iniciar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e soberano, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos a Tua palavra pelos irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus pedimos Tua misericórdia, que o Senhor nos dê graça para ministrar essa palavra nesta manhã, que os irmãos possam entender, aprender e colocar em prática, e que a nossa fé seja acrescentada, seja aumentada, para que possamos buscar ao Senhor no que tange a cura divina e entender que o Senhor é o Deus que cura. Ainda hoje é o Deus que cura. E pedimos que o Senhor visite agora os irmãos que estão assistindo, que estão enfermos, que estão doentes, que o Senhor possa agora visitá-los e na prática, que possam viver a cura do Senhor nas suas vidas. Nós lhe pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos estudar a lição de número 6, a promessa de cura divina. Lição muito importante para a nossa vida. Nosso texto áureo, ele está lá em Isaías 53, e versículo 4, muito conhecido de toda a igreja,
né, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Um texto muito conhecido, vamos falar um pouquinho dele já no primeiro tópico, então aqui eu vou passar mais rapidamente. A verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. E nós vemos isso na sua vida aqui, né? Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ele curou muitas pessoas durante a sua trajetória, né, dando ali uma amostra, né, do seu poder, da salvação que há em Cristo, tanto do corpo quanto da alma. E então ele é o médico dos médicos, né, e a Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente. O seu ministério não cessou, né, ele continua a curar. Agora, o Espírito Santo, né, que quando Jesus ele ascende aos céus, o Espírito Santo agora ele é derramado sobre nós, e o ministério de Jesus ele é vivo em nós através da obra do Espírito Santo em nós. Então, é essa atuação, e eu vou falar isso de novo, né, que o ministério de Jesus ele não cessou, ele continua. Né, muitos eu falei no início aqui que alguns movimentos, né, pendem para um lado descrente, não tem fé, mas ele não cessou, né, ele continua a operar em nosso meio. Os irmãos aí têm testemunhos próprios ou de muitas pessoas que conhecem com relação à cura de Jesus na sua vida. Cura de ordem psicológica, né, de um trauma psicológico ou de doenças psicossomáticas que temos hoje, ou de curas no corpo físico, né? Temos aí exemplos e curas na família, em nós mesmos, com relação a esse ponto. Então Jesus ele está atuante, o seu ministério não cessou. O seu ministério não cessou. Precisamos crer nisso no nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe ela está em 3 textos que são correlacionados, né? Isaías 53. Depois Mateus capítulo 8, que vai citar Isaías 53, né, dando uma confirmação e aplicando em Jesus esse texto de Isaías. E depois Tiago capítulo 5, que mostra um pouco da prática, né, de como devemos exercer esse ponto. Então Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si, agora é o ponto, né, de foco dessa lição. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, eu vou ler mais uma vez esse texto porque ele é fundamental. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, fala aqui de paz psicológica, né, de doenças psicológicas, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, que faz menção do corpo, né, de doenças. Então Jesus ele levou sobre si as nossas dores. Agora Mateus capítulo 8, versículo 14, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão. E a febre a deixou. Ele levantou-se e serviu-os. Então, a sogra de Pedro foi curada aqui de febre pelo Senhor Jesus. Agora o versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então veja, aqui no 17, ele cita Mateus 53. Então, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesmo.
E agora que Mateus, citando Isaías 53, ele já autoriza essa linha de interpretação, aplicando isso daqui a Jesus, porque a própria Bíblia já atribui aquele texto de Isaías a Jesus. Então, não tem questionamento aqui. Vemos que em Jesus se cumpriu aquela profecia. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, se cumpre, né, o texto de Isaías em Jesus. Agora o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então veja que os 3 textos aqui, sobre eles vamos discorrer nesse tempo que temos, eles se conversam, né? Literalmente, né? Mateus cita o texto de Isaías, e agora que Tiago, ele normatiza, né, a forma de como deve ser feito. E isso aqui nos traz muita clareza, e já restringe a muitos movimentos que existem por aí, com relação ao movimento de cura, né? Fazendo aí algumas apologias que não devem ser feitas, vamos passar depois sobre isso durante a lição, e tendo alguns exageros, né? E aí até cobrando de Deus algo que nós não temos condições de cobrar. Mas vamos passar por esses pontos nessa lição, tá? Não quero aqui atropelar nenhum momento. Então, a nossa introdução, vamos ler aqui a nossa revista no ponto da introdução. Se você tiver sua revista aí, pode pegar ela para a gente acompanhar. Deixa eu só achar a página aqui. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Isso é importante. Na cruz do Calvário, Jesus realizou uma obra completa de salvação. Completa. Não ficou nada para trás. O sacrifício de cruz, da cruz de Cristo, é suficiente. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Pela cura divina. E aqui eu quero relembrar os irmãos da lição passada. Nós vimos na lição passada o seguinte, que Jesus ele morreu por nós, e o seu sacrifício na cruz nos trouxe promessa da salvação, que ela engloba a justificação, estava lá no segundo tópico, os irmãos que participaram vão se lembrar, e se não, folheia aí sua revista, lá no segundo tópico, fala da justificação, fala da regeneração e da santificação. É uma obra completa, uma obra completa. A justificação, para relembrar, nos fala de sermos justos aos olhos de Deus, né, através do sacrifício de Jesus, não por nossas obras que somos justificados, mas pela obra de Cristo. A regeneração, que fala aqui do nascer de novo, o novo nascimento, né, morreu para o mundo e renasceu para Cristo. Isso aqui, todas essas promessas são espirituais. A regeneração, nascer de novo, está lá em João 3, né, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nasce de novo para uma nova vida e agora tem condições de servir a Cristo, condições de receber as promessas de Jesus e condições de que o fruto do Espírito seja gerado nele e ele vá amadurecendo, né? E também promessa da santificação. A santificação, ela tem 2 aspectos, um deles é a santificação posicional. Quando já aceitamos a Cristo, somos considerados santos diante de Deus, e a santificação é progressiva, né? Ela é um processo. Todos os dias eu vou melhorando, me achegando a Deus, deixando o passado, o velho homem para trás e vivendo uma nova vida em Cristo. Então, santificação posicional e progressiva. Eu vou progredindo, vou melhorando, vou me santificando a cada dia mais. E dentro desse pacote que Jesus nos dá de salvação, também a nossa introdução, ela já fala aqui da obra completa da cruz de Cristo. Ele já nos dá outros benefícios que vêm juntamente com esse pacote espiritual. Nascemos de novo, né? Se nós vamos seguir aqui na nossa lição. Nessa lição veremos que, no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para livre do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus,
sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim, cura sim. Nós vemos na história, né? E aí, meus irmãos, eu vou até citar aqui já, eu vou ler, com o passar da nossa lição, alguns textos desse livro aqui, Teologia Sistemática, de Stanley Horton. É excelente, é uma excelente obra, é muito bom a gente ter e pesquisar, né, e consultar. E nesse livro ele tem um capítulo todinho falando da cura divina. E é espetacular, né? Os irmãos que têm e não leram, leiam. Se você não tem, quiser adquirir, é um excelente investimento. Eu vou ler aqui alguns textos para os irmãos no decorrer da nossa lição. E é um assunto extremamente importante. Ele cita aqui algo que a gente às vezes não para pensar, o seguinte: lá no Éden, antes da queda, não havia doenças lá, eles viviam em estado perfeito, né? No estado do Éden, chamado de edêmico, não existia doenças, não existiam dores, né? No estado perfeito. Então, quando o homem peca, aí é que entra o pecado no mundo e, consequentemente, também as enfermidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no tópico 2. E olhando lá para o final, quando Jesus ele arrebata a igreja estará com Cristo nos céus, e aí na terra vem a grande tribulação, depois vem a batalha de Armagedon, e aí vem o milênio. E depois o estado perfeito dos santos, a eternidade. Se olharmos as pontas, né, antes do pecado e depois do pecado, onde todos estaremos com o corpo glorificado, ali não existem doenças. Não existem doenças. Então nós vemos que o desejo de Deus para a humanidade na criação e no seu estado eterno é de saúde plena, sem enfermidades. O desejo de Deus não é que as pessoas fiquem doentes. Porém, quando o pecado entra no mundo e temos esse estado de pecaminoso, e a sociedade, nós vemos isso, voltada contra Deus, desde o início até agora, voltada contra Deus, aí as enfermidades estão proliferando. Então, o desejo de Deus não é que as pessoas vivam doentes, mas, na situação que nós estamos vivendo hoje, as enfermidades proliferam. Vamos falar um pouquinho disso também no tópico 2. Só dando aqui uma introdução, né? E então nós vemos agora Cristo, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem a sua alma renovada, ela nasce de novo, seu espírito fica ligado com o Espírito de Deus, então o seu interior ele renasce. Né? E consequentemente, agora, o nosso corpo também tem os benefícios desse novo renascimento. Né? Então nós temos, Jesus ele cura. Né? Então, por isso que eu estou comentando sobre tudo isso. E agora vamos pegar aqui o ponto a ponto, para a gente poder agora colocar no devido lugar cada assunto, para podermos entender com mais clareza esse assunto. O primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53. Vamos ler aqui a nossa lição. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe curas e doenças por causa da obra do Calvário. Então, o que eu falei agora, é uma consequência. É uma consequência. A gente recebe a salvação em Cristo e, consequentemente, também já temos essa graça. Sim, nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, o texto que nós lemos. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e Jesus cura. É uma sequência, né? Inclusive, os nossos pais, né, que vieram para o Brasil na implantação da Assembleia de Deus, o lema é esse, né? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, né? O lema é esse. No livro que eu citei aqui, da Teologia Sistemática, na página 517, eu quero ler para os irmãos já um texto, como eu disse, eu vou ler alguns porque ele é muito bom e muito esclarecedor, muito bom
e muito esclarecedor. E aí ele vai falar sobre esse versículo que eu coloquei na tela para os irmãos, capítulo 53 e versículo 5 de Isaías, em que ele diz: mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e aí a paz está em negrito, porque essa palavra, quero destacar os irmãos, a paz, estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados, também está em negrito, mostrando dois aspectos da cura de Cristo. Traz paz e é sarado, né? Traz a cura. Então aqui o ponto é um ponto interessante. E ele fala o seguinte, no texto do livro: as palavras empregadas no verso 4 de Isaías 53, bem como paz e sarados no verso 5, falam da devastação física e psicológica do pecado que Jesus suportou em nosso lugar. Antes da queda, a situação no jardim era de paz, uma experiência de saúde e bem-estar totalmente isenta de sofrimentos e de paz com Deus. O desejo de Deus pela restauração da paz pode ser percebido no texto do servo sofredor, que é esse versículo aí, Isaías 53, versículo 5. A obra de Cristo na cruz é principal e primeiramente restaurar a paz espiritual. Mas Deus não tem intenção de deixar a obra cessar aí. Pelo contrário, a totalidade da existência dos seres humanos deve ser inundada de paz. E aqui a gente já vê algo que é interessante, que pensa alguém que está com depressão, com ansiedade, o burnout e outras doenças que aparecem aí, não tem paz, não tem paz. Não é? Então Jesus é a paz para essas doenças psicológicas. Jesus é a paz para essas doenças psicológicas. Então veja que interessante, né? Veja que interessante esse ponto, né? Que ele é a cura para a nossa mente e para o nosso corpo. E glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Precisamos buscar a Jesus, né? É promessa, e Ele já sofreu por nós, já nos tem nos dado tudo isso, Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos aqui, a promessa messiânica lá em Isaías, né? E já passamos pelo texto que mostra Mateus confirmando essa promessa, né? E pessoas sendo curadas ali por Jesus. O segundo subtópico é a sequência, que diz assim na nossa lição: o texto bíblico de Mateus 8, 14 e 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então vejam, né? Jesus veio trazer salvação e ele vem trazer a cura também. Então eu estou frisando várias vezes para a gente ter isso em mente, né? É uma promessa de Deus para nós. E a gente não busca Deus, não ora, não segue os preceitos bíblicos, né? Como nós já lemos aqui em Tiago, né? Nós chamamos os presbíteros, o ministério para orar e ungir, e ficamos sofrendo, né? A gente não tem consciência, muitas vezes, de fato, de que Deus para nós é maravilhoso e é o Deus que cura. O terceiro subtópico diz o seguinte: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. O texto de Tiago, ele cita a palavra presbíteros, né? Mas nesse contexto, ele traz a ideia de que os ministros, né? Porque ali os ministros, os presbíteros que presidiam as igrejas, né? Mas aqui a ideia é que os ministros, são presbíteros, evangelistas, pastores, são habilitados biblicamente a fazer a oração com unção, né? E essa unção é com azeite, né? O texto de Tiago, que nós lemos, Tiago 5,14, nossa leitura bíblica em classe, fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou seja, o ministério da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite,
em nome do Senhor. Ungindo com azeite em nome do Senhor. E aí a questão é o azeite que vai salvar o doente? Não. Versículo 15, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então quem cura é Deus. Quem cura é Deus. O azeite, e aí eu estou falando do azeite que tem muitos movimentos que vende o azeite ungido lá no topo da montanha de Israel, do Monte Sinai, azeite que foi, não sei, vários azeites aí de uma forma de comercializar a cura, né? Mas não é o azeite que vai curar, é Deus quem cura. O azeite é um elemento que simboliza ali o Espírito Santo, que vai trazer a cura, e até para alimentar a fé do irmão que está sendo ungido. Ele fala, eu recebi a unção, né? Eu recebi aqui o azeite e recebi a oração. Então, é um modo também de se aumentar a fé e a confiança da pessoa que está recebendo a oração. E é um símbolo do Espírito Santo, né? Então, Deus ali trabalha com o simbolismo. E é o modo bíblico, né? Então, no Novo Testamento, o azeite ele é usado somente para a unção do doente. Vou repetir, o azeite no Novo Testamento ele só é usado na unção do doente, como Tiago escreveu aqui. No Antigo Testamento, o azeite tinha outros usos. Vamos ungir um rei, né? Vimos a história de Esther no trimestre passado, né? Que as mulheres usavam no cabelo, na pele, com forma de hidratante e tudo mais. Também é usado na alimentação, mas pensando-se na forma espiritual, né? No Antigo Testamento era usado em reis, né? Para ungí-los. Hoje, no Novo Testamento, não usamos mais essa prática, né? Não usamos mais essa prática. O azeite ele é usado somente para ungir doentes. Mas o Novo Testamento fala de unção. Ele fala de unção, mas é unção espiritual. É a unção que vem de Deus. Eu não posso pegar 1 litro de azeite e virar na cabeça de algum irmão, habilitando ele a fazer alguma coisa. Não sou eu quem faço isso, é o próprio Deus é quem unge, né? Quando Jesus ele voltou para a sua terra e ele leu lá o texto de Isaías, que o Senhor veio sobre ele e o ungiu, né? E o ungiu, um texto conhecido, ali não foi uma unção física, foi uma unção espiritual que veio da parte de Deus. Então entendemos que no Novo Testamento a unção que temos é a unção do Espírito Santo, a unção espiritual, e a unção com azeite ela é feita somente para doentes. Tá? Então aqui, se vermos, nós vemos movimentos usando um misticismo sobre o azeite desnecessário que não existe. Né? O azeite era somente para a unção dos doentes. É assim que nós entendemos na palavra de Deus. Amém? Então, seguindo aqui, na nossa lição, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso também, acompanhada de confissão de pecados. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Então é uma obra completa, já consumada, e que nós temos acesso, né? E aí nós temos testemunhos de monte, né? Muitos testemunhos na nossa vida da cura do Senhor Jesus em nossas vidas. Então esse terceiro subtópico, ele mostra a forma, né, de se fazer no Novo Testamento. Né? Com oração, com unção dos ministros, com fé, né, com intercessão ali também, e até com confissão de pecados. Então vejamos aqui a forma como deve ser feita. Tá? Então o que foge disso não é bíblico e não deve ser feito. A sinopse desse tópico, eu botei aqui porque é uma frase, um texto interessante. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Então é uma promessa, irmãos, precisamos nos apegar a isso. Deus nos prometeu. Né? Vamos ver no terceiro tópico alguns pontos, né? Mas é uma promessa de Deus, está disponível, né? Em sua infinita soberania está disponível. O segundo
tópico, o segundo tópico, origem e consequências das doenças no mundo. Origem e consequências das doenças no mundo. O primeiro subtópico, a origem das doenças no Éden. A nossa lição diz o seguinte: a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Os textos que estão aqui na nossa lição, Gênesis 3, do 1 ao 7, depois 22 a 24, vai contar a história de Adão e Eva desobedecendo, e ali Deus tirando eles do Jardim do Éden, dando ali as suas consequências. Então foi naquele momento do pecado entrou no mundo em que se começou a existir as doenças, as dores, né, os problemas físicos, psicológicos, e aí que começou todo esse sofrimento. Eu vou ler mais um texto aqui da Teologia Sistemática, de Stanley Horton, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, e é um texto bastante interessante. A queda foi o resultado da rebelião de Adão, catastrófica em seus resultados e cósmica nas suas proporções. O mundo, no seu estado edênico, desconhecia o sofrimento humano. Então, lá no Éden, não havia sofrimento humano. E nos novos céus e nova terra de Deus, o sofrimento tampouco subsistirá. É o que eu falei, no início não tem, e no final também não tem. O sofrimento é fundamentalmente contrário à vontade de Deus. O sofrimento é fundamentalmente contrário à vontade de Deus. E enquanto o pecado ele está no mundo, o sofrimento também está atrelado ao pecado. Né? Então é inerente ao pecado, as dores, o sofrimento é inerente ao pecado. Então toda a culpa disso sobrecai ao estado pecaminoso da humanidade. Né? E aí Jesus ele vem para restaurar o homem a Deus e para restaurar a saúde física do ser humano. Né? Porém, ainda estamos vivendo nesse mundo, sujeitos às regras e ainda com o nosso corpo mortal sujeito às consequências do pecado. E é por isso, então, que nós adoecemos hoje. Inclusive, aceitei Jesus, agora eu tenho um corpo do super-homem. Não tem. Ainda estamos sujeitos ao pecado. Ainda vivemos nesse estado. Né? O que Jesus ele faz nos curando é nos dando uma amostra do seu poder com relação ao corpo físico. E ele o faz. Teremos o nosso corpo transformado lá no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz, Paulo nos ensina que seremos nosso corpo transformado, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Quando ele ressuscitou, o seu corpo ali era transformado. E é interessante que o corpo dele era o mesmo corpo, mas transformado, glorificado, de tal forma que quem já conhecia Jesus, quando o viu, não o reconheceu. As mulheres que estavam ali no túmulo de Jesus, quando ele apareceu já ressurreto, não o reconheceram, conversaram com ele, mas não o reconheceram. Os dois discípulos a caminho de Emaús também passaram conversando, Jesus se chega até eles, né, após a sua ressurreição, com o corpo glorificado. Eles conversaram com Jesus, falaram sobre Jesus com Jesus, né, e não o reconheceram. Quando ele partiu o pão, que como se caísse uma escama dos olhos deles, eles perceberam, né? Aí aquela frase, não ardia nosso coração, quando ele falava, né? E naquele ato de partir o pão, que eles reconheceram. Então, nos dá a entender que é um corpo igual, mas diferente, se me permite dizer assim, né? Ele tinha um corpo glorificado, um corpo glorificado. Então, teremos esse corpo também. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos a esse tipo de as enfermidades. E aí a questão mesmo sujeitos às enfermidades, Jesus pode nos curar. Essa vitória sobre as doenças, vitória sobre as dores, essa vitória sobre as doenças psicológicas, essa vitória sobre o estresse, essa vitória sobre o burnout, vitória sobre muitas doenças, Jesus tem para nos dar.
né, apesar de estarmos vivendo aqui, sujeitos a tudo isso, Ele pode nos curar. Né? E é esse que é um ponto muito importante de entendermos, né? De entendermos. Porque algumas teologias novas, né, propõem exigir de Deus, né, algo que Ele faz pela sua graça, pela sua bondade, né, que é exigir de Deus coisas que Deus não pode fazer, mas não tem sentido eu exigir de Deus. Né? Eu preciso confiar na sua soberania, na sua bondade e misericórdia. O segundo subtópico é a consequência do advento da doença. Então vimos no primeira parte, que a origem vem lá do Éden, quando o pecado entra no mundo. A segunda parte agora são as consequências. Aqui na lição, o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Vamos ler Romanos 3? Esse texto ele é importante. Romanos capítulo 3, do versículo, aqui na nossa revista, 9 ao 12. Que diz assim, que se conclui, aqui na versão NAA, tá? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então veja, estamos debaixo do pecado. Debaixo da influência do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo aqui ele mostra esse ponto que todos estamos debaixo da influência do pecado. Mesmo ainda aceitando a Cristo, renascendo interiormente, espiritualmente, tendo promessas sobre nossas vidas, nós estamos vivendo aqui, e debaixo da influência do pecado. Até que Jesus não volte e não glorifique o nosso corpo, ainda estaremos sob a influência do pecado. Inclusive Paulo, né, ele fala, aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Né, o pecado luta contra os meus membros, né, eu quero fazer algo, mas não consigo. Então, a gente vive nessa expectativa, vive nessa luta constante contra nós mesmos, contra quem que influencia nossos membros a pecar. E é por isso que precisamos estar sempre com a nossa vida cristã em rotina, né, para que possamos passar por essas lutas, estando mais perto de Deus. Seguindo a nossa revista, a Bíblia revela, aqui, assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. E isso é interessante, né? Ele escreve assim, a Bíblia revela que Adão vivia 930 anos, Sete 912, Enos 905. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Por quê? O pecado entrou. Né? Eles viviam quase 1000 anos naquele tempo. E aí as doenças foram aparecendo. Com o pecado agora atuando, as doenças foram aparecendo. E então o nosso planeta, a sua qualidade, ele foi também diminuindo. Né? Vulcão emitindo partículas no ar, e aí outras condições também foram surgindo e piorando. Hoje, a nossa condição, se for pensar assim na Terra, lá no início, pensando assim na atmosfera, nos mares, na água, a condição de lá era extremamente melhor do que nós temos hoje. Hoje a poluição aí, né, é terrível. Então, na nossa revista aqui, ele escreve a idade de alguns personagens bíblicos, mas no livro de apoio da nossa lição, ele coloca outros personagens. E eu peguei todos esses números e coloquei numa forma de gráfico para a gente observar, né? Lá na primeira barrinha, lá em cima, Adão, 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã, 910, Malalel, 895, Metusalém, que é o recordista aqui, né? Malalel Jared, 962. Metusalém, que é o recordista aqui, 969, né? Quase 1000 anos. Ele foi o que mais viveu. Lameque, 777. Lameque, ele é o pai de Noé. Aí vem Noé, 950 anos. Após Noé, após o dilúvio, Deus ele promete que o homem não vai viver mais tanto tempo. Né? Está lá em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano. Não vai viver mais tanto tempo. Seu tempo será de 120 anos.
Deus ali, ele já faz já fala isso. Então, a partir dali de Noé, o tempo começa a diminuir, o tempo de vida, né? Que eu até destaco aí, para ficar bem claro para a gente enxergar. Então, com 950 anos, Noé ele morre, e vem os seus filhos, né? 100, e vem as gerações seguindo, né? Arfaxade, 438, Peleg, 239, Naor, 148, Terá, 205, Terá é o pai de Abraão, 205, Abraão, 175, Isaac, 180, Jacó, 147. Então veja aqui como a expectativa de vida foi diminuindo, né, gradativamente. E esse gráfico aí dá para ver bem certinho, né, o que era lá perto do Éden, né, e depois da queda vem ali a degradação do gênero humano, vem Noé, dilúvio, a partir dali Deus fala, não vai viver tanto tempo, o homem é mau, 120 anos já está bom, e aí vem caindo a expectativa de vida, né? E aí chega lá em Salmos, Salmo 90, e o verso 10, que o salmista fala assim, que é 70, 80 com muitas dores, né? 80 com muitas dores, então ali já baixa para 80. Então veja a diferença, lá em cima no início, com Adão, 930 anos, e vamos ver agora aqui, chegando aqui em Salmos, com 90 anos, e nós hoje também aqui, é bem semelhante, né? Com o aumento da tecnologia, com a saúde, hoje em dia tem mapeamento para todas as doenças, salvo algumas, né? Então tem modos de prevenção, modos de correção, tem muita coisa. Então a gente chega hoje aí a quase 100 anos, né? Mas também com muito custo e muito sacrifício. Mas então vejam, né? Mostra muito bem o pecado, né? A influência do pecado em todas as gerações, como ela vem afetando. E também é interessante pensar assim, o que Jesus fez, o que ele curou alguém, né? Era uma amostra, né? Ele curava a pessoa ali, só que nós estamos sujeitos ao envelhecimento e, consequentemente, a doenças que são naturais, devido ao envelhecimento, né? Então, ele cura ali a pessoa, mas depois a pessoa ela vai envelhecer, né? Paulo fala, ainda que meu homem interior se renova de dia em dia, o meu exterior se corrompe, né? Porque é o envelhecimento natural. E por quê? Porque nós estamos vivendo ainda debaixo da influência do pecado. Porque lá no Éden não tinha a morte. A morte entrou quando? Quando Adão pecou, né? Então, eu estou tentando mostrar aqui com dados e mostrar e comentar bastante para a gente ter bem isso em mente, né? Estamos vivendo num mundo pecaminoso, que jaz no maligno, como diz a própria Bíblia, né? Um mundo que as doenças se aumentam, né? Doenças que não existiam há anos atrás existem hoje, né? Problemas que surgem sempre e bastante, né? Então estamos num mundo muito complicado, muito complexo e precisamos de Jesus, né? Precisamos de Jesus em nossa vida, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida física, né? Precisamos de Jesus. A nossa lição coloca assim, o fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído, né? Diminuído. E aí lá no final, quando nós ressuscitarmos com Cristo para arrebatamento, ou formos arrebatados, aí sim não iremos à morte e será vencida, né? Aquele texto de Romanos, né? Onde está a morte, a sua vitória, né? Que Paulo fala ali da glorificação, né? Quando todos os salvos estiverem já com Cristo, né? Ali a morte terá sido vencida de uma vez por todas para a glória de Deus. O terceiro subtópico, a proliferação de doenças. Na nossa lição está assim, ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, depressão, que gera suicídio, e diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muito nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura, e por isso não procuram ajuda médica, e o que poderia ser tratado acaba se agravando,
Esse ponto ele é extremamente importante porque traz equilíbrio à nossa vida. Equilíbrio. Pessoas que escutam falsas promessas, né? Que Deus ele é obrigado a curar, ele tem que fazer, é promessa, nananã, acabam não procurando ajuda médica e não procurando auxílios que o próprio Deus permitiu. Né? Se eu tenho condições de ter uma vida saudável e evitar doenças, eu devo fazer isso. Né? Eu devo fazer isso. Não, Deus vai me curar, eu vou viver de qualquer jeito, vou comer torresmo todos os dias, vou comer só a gordura da carne, só a pele do frango e vou viver de qualquer maneira. Vai dar ruim, né? Seu coraçãozinho aí não vai muito longe, não. Né? As suas veias e artérias aí vão ficar com problema já já. Né? Então precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio no sentido de cuidar da nossa vida, vamos falar um pouquinho mais disso no terceiro tópico, e equilíbrio no sentido de usar o que nós temos disponível. Né? Deus nos deu condições de termos hoje disponibilidade de muitas coisas. Né? Deus, ele pode curar? Pode, mas eu posso prevenir? Posso, então faça. Então faça. Né? Precisamos precisamos ser equilibrados. Equilibrados. Né? E aí, tá com uma enfermidade, ora, busca a Deus, pede oração com unção para os ministros e também procura um médico. Deus pode usar aquele médico para que você seja curado, ou essa sua enfermidade pode até converter aquele médico de alguma forma, ou alguém que esteja ali. Então Deus, na sua soberania, na sua presciência, Deus tem os seus meios para que as pessoas conheçam a Ele. Né? Então precisamos ter isso em mente. Deus ele é soberano. Se Ele não me curou, Deus tem um propósito com isso. Né? O apóstolo Paulo, ele não orou a Deus para que seja tirado um espinho que ele tinha na carne, que ele fala que era um espinho de Satanás, que o esbofeteava todos os dias. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele pediu para Deus curá-lo daquilo. Deus falou, não vai acontecer, né? Minha graça te basta. Então Deus tem os seus propósitos, a sua soberania e na sua presciência. Precisamos cumprir o nosso protocolo. Né? Buscar a Deus, orar, persistir. Se Deus fizer, glórias a Deus. Se Deus não fizer, glórias a Deus. Deus tem os seus meios. O fato é que, no final, quando Ele nos arrebatar, teremos um corpo glorificado. Então, seremos aí completamente transformados. Né? Mas enquanto vivermos aqui, precisamos confiar no Senhor. E também não tem esse negócio de pôr Deus na parede, né? Isso daí não tem sentido nenhum. Deus nos cura pela sua infinita graça e infinita misericórdia. O próprio Jesus, meus irmãos, quando estava lá para ser crucificado, né, na noite anterior ali, ele sofrendo, ele foi orar e falou, Pai, se possível, se puder, passa de mim esse cálice, né, mas que seja feita a sua vontade. Ele tinha que passar por aquele processo. Era o plano de Deus. E Deus tem um plano na sua vida também. Por mais que você olhe agora assim e fale, eu não sei o que está acontecendo. Não desista do Senhor, confie nele. Confie nele, é Ele quem tem a resposta. É Ele quem pode fazer tudo isso e muito mais. Mas ao mesmo tempo, se o propósito de Deus é glorificar a Deus na sua vida através desse problema, que seja para a glória de Deus. Precisamos confiar na soberania do Senhor. Confiar na soberania do Senhor. Seguindo a nossa lição, é importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. É o que eu falei aqui, não está glorificado ainda. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Com o zelo que nós temos de quem é templo do Espírito Santo. Então, precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Nós gostaríamos que chegássemos e orássemos a Deus e fôssemos curados imediatamente? É claro que sim, é lógico, né? Mas Deus ele é soberano. Deus ele tem um plano nas coisas, ele tem um plano na nossa vida. Não podemos nos acomodar. Né? Eu estou enfermo já há tanto tempo e não sou curado, não sou sarado. Continue buscando a Deus. Talvez esse seja o meio para você orar. Se você estivesse são, você não oraria. Né? Então Deus tem os seus meios, que penso que é o caso de Paulo. Né? Para ele não se glorificar, Deus permitiu que algo o atormentasse para que ele ficasse aos pés de Jesus e confiasse na graça de Jesus.
Então, meus irmãos, a gente não pode julgar ninguém, julgar a nada, mas Deus tem os seus meios, tá? Cada caso é um caso, cada história é uma história, e precisamos confiar em Deus. O fato é, Ele prometeu, Ele pode curar, precisamos confiar nele e não deixar de buscar o Senhor. Olhando alguns textos bíblicos, eu elenquei aqui alguns pontos em que causas de enfermidades, pode ser enfermidade por pecado, pode ser por possessão, depois vamos ler, tá? Cada um desses pontos aqui tem um texto bíblico que eu vou deixar aqui para a gente seguir no entendimento. Então pode ser por pecado, por possessão ou influência demoníaca, pode ser por permissão divina, pode ser por causas naturais e pode ser para a glória de Deus. Um versículo que é um exemplo sobre doenças que podem vir devido ao pecado, João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo, ele disse, olhe, você foi curado, mas não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui, claramente, a gente nota que a doença que essa pessoa tinha era atrelada a pecado. Ele fala, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, doenças atreladas a pecado. O segundo, por possessão ou influência demoníaca. Lucas 9:32 diz o seguinte, quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então veja, assim que o mudo foi expulso, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiraram, dizendo, jamais viu tal coisa em Israel. Então, um exemplo de doença por possessão demoníaca. Agora, podemos julgar isso? Não, meus irmãos, precisamos orar. Permissão divina, que é um caso clássico, que é o caso de Jó. Jó 1:12, então o Senhor disse a Satanás, vai, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então sabemos da história de Jó, que Deus permitiu que fosse levado os seus bens, sua família, sua saúde, e Deus permitiu. Vimos ali que Jó era um homem fiel, íntegro, se desviava do mal, mas que por permissão divina ele ficou gravemente enfermo. E aí nós não temos tempo do seu sofrimento, mas alguns estudiosos dizem que foram cerca de 6 meses. Então foi tempo de Jó sofrendo, foi muito tempo com Jó sofrendo. E o Senhor ali nos mostra uma grande lição, que Deus tem todo o poder, e aqui Jó fala depois que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele via a Deus. Deus tinha um propósito em todo aquele sofrimento. Deus tinha um propósito. Então, vemos aqui caso de permissão divina. Deus permite que aconteça. E Deus tem um propósito em tudo isso. Por causas naturais, ou algumas calamidades, aqui o exemplo é de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Era uma doença comum naquele momento da história da humanidade, e a lepra era por contato, pelo convívio, não se tinha assim uma certeza pela medicina atual de como era pego, mas o contato ali, então quando alguém tinha lepra, o sacerdote tinha que ir lá inspecionar, era lepra. Foi curado, tinha que ser inspecionado, ver se não tinha vestígio. A casa do leproso tinha que ser limpa, tinha um ritual de limpeza. Na pessoa, na casa, ele vivia fora do convívio de outras pessoas para não se espalhar, porque era contagioso. Então era uma causa que existia ali, uma calamidade daquele momento, que a pessoa pegava. Então não tinha a ver com pecado, não tinha a ver com possessão demoníaca, era uma coisa natural daquele momento. É lógico que tem um caso de lepra no rei Uzias, que foi por desobediência. Ele desobedeceu, e na sua testa surgiu uma lepra. Então tem casos e casos, mas aqui nesse exemplo é um caso natural. Para a glória de Deus, o João, capítulo 9, versículo 2,
Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então veja, propósito de Deus. Né? Deus tem um propósito nessa doença desse homem aqui, para que a glória de Deus fosse manifestada. Né? Então vemos vários e vários motivos para que a pessoa tenha ali uma enfermidade, uma doença, mas o fato da nossa lição é Deus, vimos aqui a origem, né? Vimos aqui o porquê de algumas doenças, mas o foco da lição devemos ter isso em mente, não desanimar, né? Jesus, ele cura sim. E aí é o nosso terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. A cura divina faz parte do plano de Deus. Então vimos aqui, primeiro tópico, a promessa que ele pode curar. Mateus confirmando, Tiago normatizando. No segundo tópico, vimos a origem desse pecado, que estamos vivendo no mundo pecaminoso, e temos as doenças estão por aí. As doenças estão por aí. Uma pessoa que vai falar, fuma, o seu pulmão está sendo afetado, vai causar uma doença no futuro. Né? Então, temos aí motivos pecaminosos que vão trazer doenças também. Agora, o fato é que Jesus Cristo cura? Sim, Ele cura. Ele cura. Ele cura. E aí, uma pessoa que antes de ser crente fumava, seu pulmão ali estava deteriorando, ele se converte, Jesus pode curá-lo disso? Pode. Ele tem poder para isso. Né? Agora, dependemos da sua soberania sobre todos esses fatos. Lendo a lição aqui, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Deus que te sara. Então, para pensar, né? O povo está no deserto, peregrinando, não tinha hospital, não tinha UPA, não tinha postinho, não tinha nada. Né? É o povo totalmente dependente de Deus. Então Deus coloca algumas normas de alimentação, né? Não comer carne de porco, que naquele tempo era outra carne de porco, não é igual a nossa hoje, né? Que é bem trabalhada. Naquele tempo restringiu algumas coisas de alimentos para proteger o povo, com forma preventiva. Né? E aí Deus, aqui é o médico deles, Deus fala, eu sou o Senhor que te sara. Então olha aqui, que maravilha, né? O povo peregrinando no deserto e Deus curando o povo a todo momento. Deus curando, protegendo, sarando. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então Jesus, homem, com compaixão de todas as pessoas, né? Todas as pessoas, Jesus ali sarando. Então, o plano divino, a cura divina faz parte do plano de Deus. E é interessante o seguinte, por quê? Porque está na Bíblia. Estamos vendo textos bíblicos aqui, que a cura divina, ela faz parte do plano de Deus. Ela está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia não tem falhas, não tem equívocos. A Bíblia, se está escrito, é verdade, ela é a verdade. A Bíblia, as promessas que estão ali, elas se cumprem. Precisamos crer na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele cura sim. Né? O segundo ponto, está na obra expiatória. Nós vimos lá no primeiro tópico já assim que a obra de Cristo ela foi completa para curar a nossa alma e o nosso corpo. Está na obra expiatória de Cristo. E a cura foi exercida por Jesus. Ele curou muitas pessoas. Ele exerceu esse ministério de cura fortemente e grandemente. Né? As pessoas naquele momento ali não tinham onde buscar alívio. Quando viram alguém curando, as pessoas vinham as multidões atrás de Jesus e ele curava as pessoas, as multidões, para a glória de Deus. Então, é uma verdade incontestável da palavra de Deus. O que precisamos é o quê? Buscar ao Senhor. E aí vamos vendo agora o segundo subtópico, Jesus cura. E agora reforçando o que eu falei agora. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8.
O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Até consegui umas imagens aqui, para deixar para os irmãos, para a gente aumentar a nossa fé, vendo as imagens. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. Para a glória de Deus. Por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Ele cura, meus irmãos. Ele tem poder para curar. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo destacando os dons espirituais, tem lá um dom, que são dons de curar. Dons de curar. Deus, ele deu à igreja a capacitação para seguir nesse ministério de cura de Jesus. Nós precisamos buscar mais a Deus, né? Buscar mais a Deus, para que esteja ativo em nossa vida. Temos a promessa, Jesus cura, precisamos buscar mais ao Senhor. O terceiro subtópico, e agora partindo para o final, Jesus Cristo cura sim. O terceiro, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Então, é preciso crer que Jesus pode curar. E eu penso que, após essa explanação rápida, já dá para aumentar a fé, né? Temos promessa, Jesus está vivo, vimos exemplos aqui, nós temos condições de crer que Jesus pode nos curar. Se você não tem fé, peça a Deus que aumente a sua fé, né? Ele pode aumentar a sua fé. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungidos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois nem sempre nosso tempo é o tempo de Deus, né? Então a perseverança ela é importante, porque como eu falei, Deus ele pode ter um propósito nesse processo, na sua vida ou na vida de alguém. Precisamos olhar na ótica que Deus ele é soberano e tudo pode e sabe todas as coisas. O que eu enxergo é muito míope, eu vejo somente o agora, mas Deus ele conhece, ele passeia na linha do tempo, ele conhece o futuro antes dele começar, ele sabe todas as coisas. Precisamos crer e esperar em Deus. E finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura. Sim, ele é maravilhoso. E eu deixei aí no slide alguns pontos, né, que até está nesse que nós lemos agora aqui, para frisar em forma de resumo. Precisamos crer que Jesus pode curar, confiar no poder de Jesus, pedir aos líderes da igreja que orem por nós, ungindo com azeite, e perseverar na fé e oração. Perseverança. Né? Precisamos buscar ao Senhor Jesus constantemente. Eu quero ler um texto com os irmãos no nosso livro de apoio, né? E os irmãos que têm condições e podem, comprem esse livro, porque ele tem muito mais coisa do que a revista tem. Alguns livros, textos, são muito semelhantes à revista, né? E aí fica muito igual, mas esse daqui tem muito mais coisa, então vale a pena nós termos esse livro. Eu quero ler um texto para os irmãos, está na página 70, ele fala assim: Jesus, ao morrer na cruz, assegura-nos a salvação de nossa alma, do nosso espírito, bem como nos dá o direito às bênçãos decorrentes da expiação, incluindo a cura das enfermidades. O poder para curar em nome de Jesus só pode operar pelo fato de Cristo ter morrido, dando-nos a vitória sobre os poderes do mal. E por isso que a oração é em nome de Jesus. E quem morreu por nós foi Ele, quem nos habilitou foi Ele. A salvação, no entanto, envolve imediatamente o espírito e a alma. Quanto ao corpo, não há um efeito imediato, pleno, quanto à libertação dos males decorrentes do pecado. Isso porque, enquanto o espírito e a alma, o homem interior, são salvos no momento da confissão a Cristo, o corpo ainda aguarda a redenção plena, conforme a Bíblia diz sobre o gemido da criação em Romanos 8.
versículo 23. Então nós estamos vivendo aqui, meus irmãos. Passamos por aflições. Jesus fala em João 16, 33. Né? Passamos por problemas. E nós precisamos crer que Jesus pode curar, confiar no poder de Jesus, pedir aos líderes da igreja que orem por nós e perseverar na fé e na oração. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele pode fazer, só que precisamos seguir os preceitos bíblicos. Né? E tudo que nós falamos aqui é bíblico, tá? Não estamos inventando moda. E aqui a Assembleia de Deus, graças a Deus, ela é muito equilibrada, no sentido de que ficamos na Bíblia. A gente não vai ensinar coisa aqui antibíblica ou extra-bíblica. Ensinamos assuntos bíblicos, tá bom? Tudo com os textos bíblicos. E nesse livro, ele tem, nesse capítulo sobre a cura divina, ele coloca algo que não tem na revista. Eu coloquei no slide aí. O plano de saúde divino. Então, olha que interessante. Precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Precisamos fazer o que é reto diante de Deus e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos. Por exemplo, né, precisamos cuidar do nosso corpo. Então, precisamos não fumar, não beber, né, não nos dar a bebida alcoólica. Por quê? Vai dar defeito no pulmão, vai dar defeito em outros órgãos. Né, precisamos ter equilíbrio. Então, já é um ponto. Precisamos guardar, obedecer aos estatutos do Senhor. Lembra lá na lição 4? Falamos de promessas condicionais. Então, precisamos ser obedientes a Deus. Obedientes a Deus, né? Guardar os seus mandamentos. Para que as promessas de Deus estejam em nós. Né? Deus prometeu lá, na lição 4, eu me lembro que foi até eu que ministrei essa aula, lá no monte, o povo estava no deserto, ele falou, se fores obedientes, aí ele cita várias coisas, inclusive com relação à saúde física, e também devemos zelar pelo corpo, né? Zelar pelo corpo, né? Uma atividade física, precisamos comer adequadamente, né? Adequadamente, eu sei que é muito bom um torresmo, uma gordurinha na carne, mas precisamos ter equilíbrio, né? Ter cuidado, né? O chocolate é bom também, mas o açúcar, então precisamos ter equilíbrio para não trazer sobre nós doenças causadas pelo nosso descuido, né? Pelo nosso descuido. Então temos tudo isso também para considerar. E meus irmãos, essa é a nossa lição. Eu vou ler aqui agora a nossa conclusão e espero que tenha sido bastante proveitoso para todos os irmãos, como foi para mim fez grande diferença, né? Então eu fiquei muito feliz de poder ter estudado um pouquinho mais essa lição para trazer aos irmãos e que possamos ter isso em mente, né? A promessa foi feita para nós, está disponível a nós. Jesus pode curar, porém devemos observar que Deus ele é soberano. Deus tem um propósito em tudo isso, né? Ele tem um plano na nossa vida. A nossa conclusão diz assim: nessa lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência da cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante. Veja só, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim, para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Essa lição ela é extremamente importante, que precisamos ter aprendido. Que o Senhor possa te abençoar. Temos o culto logo mais à noite, que os irmãos possam estar presentes para cultuar o Senhor Deus e buscar em Deus a cura divina. Né? Se está enfermo, já avisa o pastor e fala, quero oração com unção. Né? Para que possamos exercer a palavra de Deus, para que possamos viver a cura divina em nossa vida. Vamos orar, e já aproveitando para orar pelos irmãos que estão enfermos, e pedir ao Senhor que Ele cumpra em nossa vida a palavra que nós lemos, estudamos aqui hoje, que possamos viver, né, a palavra do Senhor na nossa vida em cada dia. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade,
pela palavra que estudamos, por conhecermos um pouco mais essa promessa de cura. E pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa agora visitar os teus filhos, teus servos que estão assistindo, que o Senhor possa curá-los agora com a unção do Espírito Santo na vida deles, que o Senhor possa renovar a sua vida física, curá-los, meu Pai querido, em nome de Jesus, de depressão, de ansiedade extrema, de burnout, de doenças psicológicas, doenças no corpo. Que o Senhor possa visitá-los agora e trazer a cura às dores, meu Deus querido, de junto, as dores no corpo que tiverem, de diabetes, de enfermidades que possam ter na sua vida, que o Senhor possa curá-las agora no nome de Jesus, como confirmação dessa palavra que nós lemos aqui, nós estudamos aqui, cremos no poder curador do Senhor. O Senhor cura, vemos aqui, temos completa certeza disso, meu Deus, e pedimos a Tua misericórdia sobre nós, que o Senhor possa se agradar desses Teus servos e da Tua graça curá-los nesse momento, ó Deus. Pai amado, pedimos agradecidos e Te louvamos pela Tua misericórdia e bondade, que o Senhor não curarmos agora, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que possamos entender e estar junto diante do Senhor, aguardando a restauração futura do nosso corpo, que será aí sim plena e completa. Nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.